Vai terminar então esse assunto, né? Terminar o assunto hoje de carboidrato, que é um assunto que a gente já começou há bastante tempo aí. Tem vários desses materiais aqui, eu fiz questão de deixar essa aula, né? Acho que eu comentei com alguns, eu vou deixar a parte mais pesada que eu acho da disciplina para a gente fazer online, que aí vocês conseguem ver com mais tempo, né? Revisar. Lembrar sempre que a turma também de monitores aí está à disposição para atender vocês. Então, procura a gente. Essa semana eu vou precisar mudar, então, meu horário de atendimento, que é na quarta à tarde, vai ser na sexta à tarde. Então, se alguém precisar de alguma coisa, né, pode me procurar que a gente consegue organizar aqui. Então, vamos lá. Muito que vocês viram aqui, muito que vocês viram. Qualquer coisa que vocês quiserem falar, tá, turma? É só abrir o microfone aí que eu não consigo ver a cara de vocês aí, né? O que vocês vão, a tela do chat aí de vocês. Então, o que que acontece? Muito do que a gente vai falar aqui, né? Grande parte do que a gente vai falar aqui, vocês já viram naqueles outros materiais, então vocês já viram, né, tanto naquela parte de aula como naquela parte que eu coloquei sobre vocês revisarem um pouco do que a gente viu de metabolismo. Então, hoje é realmente para a gente conseguir compilar tudo isso aqui. Primeira coisa, e eu queria que vocês relembrassem de um negócio que a gente viu lá naquela última aula presencial que a gente fez, que é uma questão dentro do amido, principalmente, que existe uma relação importante que a gente diz que é um negócio que se chama amilose amilopectina, tá? Eu estou aqui no IF, a internet parece que a hora que ela está dando uma falhada, qualquer coisa, vocês não conseguirem ver a tela ou vocês verem que a tela não está atualizando, vocês me chamam, tá? O que que é essa relação amilose e amilopectina que a gente precisa entender dentro do processo? Uma das coisas que vocês viram, né, uma das coisas que a gente conversou lá naquela aula sobre essa história, é que nem todo carboidrato ele é igual, ou seja, a gente tem diferentes tipos de absorção, principalmente nesses carboidratos. E um dos principais pontos que interfere nessa capacidade de absorção, ou nesse poder de absorção que um carboidrato tem, é uma relação que a gente fala, né? Ou que a gente dá o nome de relação amilose-amilopectina dentro do processo. O que que é esse negócio? Vocês devem lembrar lá do ensino médio, quando vocês viram a questão de carboidratos, que basicamente do que o amido ele é formado? Ele é formado de um monte de moléculas de glicose ligadas entre elas, né? Então eu tenho um monte de moléculas de glicose ligadas assim. O que que a gente precisa entender dentro do processo, principalmente do processo de digestão, quando eu estou falando de monogástricos, né? Quem faz a digestão do amido, assim como, né, desses componentes, tanto em qualquer espécie, é uma enzima que se chama amilase. E aí, a amilase, né, só relembrando, ela está presente tanto na saliva do animal, como ela está presente também no pâncreas, ou no suco pancreático lá, que o animal acaba liberando dentro do processo de digestão. Só que uma coisa importante que a gente precisa entender é que essa enzima, né, a amilase, tanto a amilase salivar quanto a amilase pancreática, elas têm uma ação em cima de uma ligação que a gente chama de alfa 1,4. O que que isso quer dizer? Essas ligações do amido na glicose, quando elas estão na forma alfa 1,4, significa que essas ligações conseguem ser atacadas pela amilase. Então, quando eu tenho o carbono 1 de uma molécula de glicose ligada no carbono 4 de outra molécula de glicose, então, nesse caso, a gente tem, né, um melhor processo de digestão, ou seja, uma digestão maior nesse ponto. Só que o que que a gente precisa entender? A amilose, que é uma parte do carboidrato ou do amido que ela está lá, todas as ligações dela são do tipo alfa 1,4. Ou seja, dentro desse processo, quanto mais amilose eu tenho dentro de uma molécula de amido, maior é a digestibilidade total desse negócio aqui. Beleza? Então, ou seja, se o meu amido tem grande quantidade de amilose, significa que eu tenho muita ligação alfa 1,4, então eu consigo ter essa digestão. Já essa parte do amido que a gente chama de amilopectina, o que que é essa amilopectina? São moléculas, né, de glicose também ligadas, só que agora essa ligação ela dá do tipo alfa 1,6. O que que isso quer dizer para a gente? Essa molécula tipo alfa-1,6, vocês vão ver agora em um esquema, ela é uma molécula que ela garante mais ramificação para a molécula de amido, só que em compensação eu não tenho, né, o monogástricos não tem as enzimas necessárias para fazer essa degradação aqui. Então, o que que vai acontecer? E a gente tem que tomar bastante cuidado com isso.
Nem todo amido é igual, né? Na prática, os amidos são diferentes, principalmente em função do alimento que eu estou trabalhando naquele caso. Mas o que a gente precisa levar sempre em consideração é, quanto mais amilose eu tenho dentro de um alimento, maior tende a ser a digestibilidade total daquele alimento. Por quê? Porque todas as ligações que estão presentes ali, elas são do tipo alfa 4, que a minha enzima consegue atacar esse negócio aqui. Só que, quando eu tenho um carboidrato, por exemplo, que ele tem grande quantidade de ligações do tipo alfa 6, então vamos imaginar um carboidrato que ele tenha uma quantidade de ligações de amilopectina muito maiores, o que a gente precisa entender? A minha enzima, ou a enzima que o monogástrico tem, ela não consegue atacar essa ligação aqui. Automaticamente, né, o que vai acontecer? A digestibilidade do material, ou seja, a digestibilidade dos materiais que têm mais ligações do tipo de amilopectina, ela acaba sendo preocupante, ela acaba sendo reduzida nesse caso aqui. Então, o que eu quero que vocês entendam? Quanto maior o teor de amilose, maior tende a ser a digestibilidade daquele material. Então, quanto maior o teor de amilose, maior é a digestibilidade. Beleza? Só que quanto maior for o teor de amilopectina dentro de uma molécula de amido, então pensa assim, eu estou trabalhando com grão de milho e estou trabalhando com grão de mandioca, por exemplo. Os dois têm alta quantidade de amido, ok. Só que, em compensação, um tem mais amilose ou amilopectina do que o outro. Quando eu tenho muita amilopectina dentro desse material, o que acontece? A minha digestibilidade, ou seja, a capacidade de digestão daquele amido, ela é menor. O que isso quer dizer? Se eu pegar todo aquele complexo, a digestibilidade dele vai ser menor do que dos outros. Só que, em compensação, a velocidade de degradação ela é bem maior. E por que eu quero que vocês entendam isso? Ou qual que é o ponto importante disso aqui? Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com uma dieta para animal, né, vocês viram lá alguns exemplos, às vezes, de animal, por exemplo, que ele está com uma doença hepática, ou ele está com uma doença renal, ou ele tem algum outro ponto, por exemplo, uma acidose. Entenda uma coisa. Se eu entrego, por exemplo, um alimento com alta quantidade de amilopectina, o que vocês precisam entender nesse processo? A digestibilidade total daquele alimento vai ser menor. Ok. A quantidade de glicose que eu entrego para aquele animal naquele momento ela é menor. Só que, em compensação, eu tenho vários pontos de ataque da cadeia. Por quê? Porque essas ramificações entregam mais pontos de ataque para a amilase. Ou seja, aquele animal ele tende a ter o que a gente costuma chamar aí de pico de insulina ou pico de glicose. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho, por exemplo, um animal, vamos imaginar que vocês viram lá um exemplo de um artigo que eu coloquei nesse sentido de um animal diabético, por exemplo. O animal diabético, o que vai acontecer? Ele naturalmente ele tem pouca insulina para conseguir auxiliar na digestão da glicose ou na absorção da glicose, que a gente vai ver daqui a pouco como é que acontece. Dentro desse cenário, então, se eu entregar para o meu animal um alimento com alta quantidade de amilopectina, esperando que, beleza, eu tenho esse alimento aqui, que aí a quantidade de glicose que vai ser liberada vai ser menor. Por que ela vai ser menor? Porque a digestibilidade total é menor. Só que, em compensação, esse animal tem essa amilopectina, ela tem vários pontos de ataque. Ou seja, naquele momento vai aumentar o teor de glicose sanguínea logo após o animal come. A gente chama isso de período pós-prandial. Então, logo depois que o animal comer, eu vou ter uma alta quantidade de glicose ali dentro. Como esse bicho é diabético, ou seja, como ele não consegue, né, como ele não tem insulina suficiente para ajudar a digerir, essa insulina acaba se acumulando, desculpa, essa glicose acaba se acumulando no sangue e aí tem todos os problemas, vocês sabem que vai acontecer com a diabetes.
Então, o que que acontece? Na prática, é como se eu tivesse a molécula de amilose, de amilose assim, ó. Então, eu tenho várias moléculas de glicose ligadas, beleza? O que que é a amilopectina? São ramificações aqui, ó. Então, o que que vai acontecer? Dentro dessa cadeia de carbonos aqui, ó, eu tenho uma ligação do tipo alfa 1,6. Só que por que que quando eu tenho mais quantidade de amilose, ou desculpa, de amilopectina, eu tendo a ter um pico de insulina, um pico de glicose maior? Porque cada molécula dessa aqui, ó, ela tá ligada a mais moléculas de amilose. Então vamos entender um aspecto prático disso aqui. Imagina que cada ligação preta dessa aqui é uma ligação do tipo alfa 1,4, tá? Então aqui, ó, carbono 1 ligado no carbono 4 do outro. Quando eu tenho grandes quantidades de amilopectina, o que que acontece? Vocês concordam comigo que naturalmente aqui, ó, eu crio várias ramificações? Então, lembra, ligação vermelha, ligação do tipo alfa 1,6. Ligação preta, ligação do tipo alfa 1,4. O que isso quer dizer para mim? Quando esse animal meu vai comer, então logo após ele ingerir esse alimento, se eu tenho essa conformação, então se eu tenho esse tipo de molécula, olha o tanto de ponto de ataque que eu tenho para enzima atual. Ou seja, você concorda comigo que no tempo zero, vamos chamar assim, que é logo após eu consumir, eu entreguei aquele alimento para o meu animal, eu vou ter uma quantidade de glicose circulante muito alta. Automaticamente isso piora naquele quadro, por exemplo, de um animal diabético. Conseguem entender isso? Tem alguma dúvida em função do que vocês viram, em função daqueles materiais, em função de alguma coisa que vocês colocaram aí? Se quiser, fala aí agora. Sim ou não? Tá dando para entender. Fechou? Então vamos lá. Então volta de novo na história. Lembra que a gente comentou sobre isso, né? Não é tanto o objetivo dessa disciplina, mas é uma coisa que a gente vai abordar bastante aqui, que é a história da nutrição clínica, né? A nutrição focada em doenças ou resolver alguns problemas de doenças de animais lá no campo. Esse é um ponto importante. Por quê? Vamos imaginar uma coisa rápida, assim, para vocês entenderem. Por que que a gente tem tido, né? Vamos colocar no ser humano uma questão de obesidade tão maior? Porque a gente tem diminuído o nosso gasto energético, então, cada vez mais eu tenho trazido ferramentas que diminuem o nosso gasto de energia, e toda vez que eu normalmente aumento, né, o consumo de alimentos, geralmente eu estou consumindo mais carboidratos na minha dieta. Esse mesmo problema a gente está levando para o animal. Então, é aquele animal que, no mesmo padrão, que era um animal que tinha uma condição ou uma exigência nutricional X, eu diminuo a exigência nutricional desse animal, porque agora ele fica mais em casa, ele fica mais quieto, então ele não se movimenta tanto. E, além disso, eu começo a botar muito carboidrato na dieta desse animal. Quando eu coloco muito carboidrato, se eu não tenho noção, por exemplo, disso aqui, eu pioro cada vez mais um quadro de diabetes. E aí vocês vão ver, né, quais são todos os problemas que a gente tem disso aí. Beleza? Outro ponto importante, né? Só pra vocês lembrarem, isso aqui está naquela parte lá daquele material que vocês fizeram, que são o que influencia na digestibilidade do alimento, né? Ou influencia na digestibilidade do amido. O segundo ponto, que ele vai influenciar bastante na digestibilidade do amido, é o que a gente chama de tamanho do grânulo de amido. Entendam o seguinte, né? Existe o grão de amido, então o milho lá que eu triturei, ou a mandioca, ou a ração que é que eu tenho triturado, e eu entrego para o meu animal aquilo lá. O grânulo de amido é aquela parte que eu vejo justamente no microscópio lá, aquela questão bem menor, aquela molécula bem menor. Quanto maior for o grânulo de amido, então, ou seja, se eu tenho uma molécula, por exemplo, que ela tem um grânulo de amido muito grande, geralmente menor é a digestibilidade desse material. Por que que isso vai acontecer? Isso tem uma relação básica que é muito simples de vocês entenderem, que é uma coisa que se chama superfície de contato. Ou seja, quanto maior for a superfície de contato, geralmente maior é a capacidade de digestão daquele negócio.
Então, uma das coisas, por exemplo, que a gente faz para melhorar essa digestibilidade é um processo que a gente pode fazer em qualquer lugar, né, em qualquer situação de campo, que é a moagem do alimento. Então, geralmente, quanto mais moído for aquele material, maior tende a ser a digestibilidade daquilo. Lembrar que existe, né? Essa história do grânulo de amido, ela tem muito a ver com uma questão microscópica, então, assim, não é uma questão tão simples da gente avaliar, mas quanto mais triturado for aquele alimento, geralmente maior é a digestibilidade daquele material, que aí favorece muito, né, o processo de digestão nesse caso aqui. Então, vamos entender que a gente já viu dois pontos, né? Dois pontos importantes que vão interferir nessa relação ou na capacidade de digestão do carboidrato. Quanto mais amilopectina ele tem, pior é a digestibilidade total, mas em contrapartida, maior, mais rápida é a digestão. Quanto maior for o grânulo de amido, geralmente menor é a digestibilidade, porque eu diminuo a superfície de contato. Um terceiro ponto que a gente tem, né, como um ponto muito importante, é uma história que a gente chama de formação complexos nutrientes. O que que é isso? Vamos entender uma coisa aqui para ficar bem prático o negócio para vocês. Eu coloquei algum material desse lá também, não lembro qual era o artigo, mas tem um artigo que retrata bem essa história, principalmente de campo. Vamos imaginar que eu estou entregando para o meu animal, então uma molécula, a gente vai ver daqui a pouco, ou um alimento com alta quantidade de amido. Se ele tem muito amido, e aí lembra que eu estou falando amido, porque a gente não está falando de carboidrato estrutural, né? Mas lembra que eu estou entregando carboidrato para aquele meu animal comer naquele caso. O que que eu quero que aconteça? Eu quero que a ação desse amido ela aconteça, né, através de uma enzima que se chama amilase. Então, o que que vai acontecer? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Os 30 horas tá indo, tá voltando, acho que é a internet daqui do IF. Espera aí, deixa eu compartilhar com vocês o desenho aqui. Se vocês pararem de ver, vocês também me contam, viu? Vocês estão perdidos aqui. Espera aí. Então, vamos lá. Então, o que que eu quero que aconteça, então, nesse caso? Eu quero que o amido, né, aquele amido que está presente naquele alimento, ele sofra ação da amilase naquele primeiro momento. Seja no pâncreas, seja na boca, seja onde tiver aquele negócio. Entendam uma coisa. A amilase, assim como qualquer outra enzima, né? Sei que vocês estão aí na história da bioquímica aí, que a gente está meio patinando nela, que vocês não viram, mas o que que a gente precisa entender? Existe um negócio que se chama a tal da relação chave-fechadura. Então, essa molécula, né, ou seja, essa enzima, ela só vai ter capacidade de atacar justamente moléculas de amido. Então, ela não consegue atacar, por exemplo, outras moléculas. E o que que vai acontecer? Dependendo do processo que eu estiver fazendo, dependendo do que acontecer, principalmente do alimento, pode acontecer desse amido se ligar a um outro componente que não seja amido. O que que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes, lá na fazenda, pode acontecer desse amido aqui ter um encapsulamento ou algum outro processo, por exemplo, uma molécula proteica. Então, vamos entender uma coisa. Quando tiver a formação desse composto, então toda vez que eu tiver uma formação nesse sentido de o amido se ligou, por exemplo, a uma proteína, você concorda comigo que nesse primeiro momento o amido não vai conseguir ser degradado? Por quê? Porque a amilase que eu tenho disponível, ela vai bater nessa barreira de proteína aqui, ó. Como ela vai bater nessa barreira de proteína, automaticamente eu não consigo quebrar esse amido que está aqui dentro. A gente dá o nome disso, né, de formação complexa amido-nutriente. Se ele está se formando, por exemplo, com uma proteína, tá bom, não tá ruim, né? Que essa proteína consegue ser degradada. Só que qual que é o grande problema que a gente tem no campo? Quando esse amido, por exemplo, ele se liga muitas vezes a uma molécula que a gente chama de lignina.
que é a lignina, né? A lignina é um composto fenólico que não tem enzimas em nenhum animal capaz de degradar esse negócio. Então, o que vai acontecer? É como se eu tivesse uma molécula de amido aqui, ó, disponibilizada, só que eu tenho uma outra molécula que não tem enzima nenhuma que consegue degradar ela. Automaticamente, a digestibilidade desse meu material ele vai ser reduzido. Quando que eu tenho alta quantidade de lignina? Por exemplo, quando um alimento esquenta muito. Então vamos entender uma coisa. Às vezes você está na fazenda, o cara quer economizar com algum processo lá dentro. E aí, nesse processo, por exemplo, ele compra a soja, ele começa a torrar a soja. Então, ele começa, por exemplo, a pegar aquela soja in natura. A gente vai ver depois que a soja crua, né, ela tem um composto antinutricional, principalmente para ave e suíno. E aí ele pega e começa a esquentar aquele material, começa a torrar aquele material. Como se fosse uma pipoca mesmo, tá? Quando ele começa a fazer isso, o que que vai acontecer? Até um certo ponto, até uma certa temperatura, aquela formação, né, aquela ligação do amido com os outros componentes está ok. Só que qual que é o grande problema? Quando ele começa a esquentar muito esse material, ele começa a promover uma reação que a gente chama de reação de Maillard, que é aquela mesma que acontece lá nos alimentos, né? E aí isso acaba, né, vamos dizer assim, caramelizando, que é mesmo esse processo que acontece, e forma essa ligação aqui, ó. Quando eu formo essa ligação, nada vai conseguir digerir isso aqui. Como nada vai conseguir digerir, automaticamente eu perco o valor nutritivo. Ah, Hugo, e o que que isso acaba me impactando dentro do campo? Então vamos entender uma coisa. Imagina que eu estou trabalhando com um animal que ele tem 70% da nutrição dele focada em carboidratos. Então, se eu pego lá tudo que o animal come, 70% do que ele está comendo é carboidrato. Imagine, vamos fazer uma conta rápida, que esse alimento ele começa a lignificar, ou ele começa a ter um teor de lignina muito alto, e aí, como esse teor de lignina é muito alto, você concorda comigo que a digestibilidade vai baixar e vai chegar a uma alta quantidade de nutrientes lá no intestino delgado, e como ela vai chegar no intestino delgado e eu não tenho capacidade de digestão nesse negócio, ela também vai chegar lá no intestino grosso. E o que que vai acontecer? Se vocês já tiveram aula, né, de fisiologia ou de biofísica, existe uma questão importante no animal que se chama pressão osmótica, ou relação osmótica, né? O que que é isso? A quantidade de solvente, né, a quantidade de sólidos, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, do meio externo, ela tende a ser a mesma do meio interno. Então, o que que acontece? Se lá na luz do trato gastrointestinal está chegando muito nutriente, o que que o corpo tende a fazer? Como eu não estou conseguindo digerir, o teor de sólido, a pressão osmótica daquele negócio está muito alta. O que que o corpo faz para compensar? Ele começa a botar água, ou seja, ele começa a tirar líquidos do tecido exterior, ou seja, líquido da corrente sanguínea, líquido do tecido linfático, que joga lá naquela luz intestinal. Como eu jogo isso dentro da luz intestinal, o que que vai acontecer? Aumenta muito a quantidade de água naquele tecido, né? Ou vamos dizer, a água fecal aqui, ó. O que que esse animal começa a desenvolver? Ele começa a desenvolver uma diarreia. Então, muitas vezes, né, a gente está lá no campo e aí o animal tem uma diarreia, a nossa primeira preocupação muitas vezes é um problema infeccioso. Então, você vai lá, procura se o animal tem alguma fonte infecciosa ou não, se aquilo tem alguma característica de ser viral ou de protozoário, de algum outro parasita, mas muitas vezes a gente está errando justamente na dieta desse bicho. Uma das coisas, por exemplo, que pode acontecer é essa. Chega tanto nutriente lá no intestino do animal que o animal acaba compensando isso aí. E aí esse bicho acaba desenvolvendo uma diarreia. Entenderam esse ponto, turma? Alguma outra dúvida? Tem mais alguma dúvida nesse processo? Então, por exemplo, se eu perguntar assim, ah, beleza, qual que é a relação entre uma quantidade de nutriente muito alta e, por exemplo, a ocorrência de uma diarreia em um animal? Isso tem muito a ver, por exemplo, com esse processo que acontece aqui, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Dúvidas? Não? Então vamos lá. Então, basicamente, né, quando eu estou pensando em digestão de carboidratos, e aí vamos pensar que isso serve para qualquer espécie,
Vamos fazer um roteiro aqui do que vai acontecer quando o animal digerir. Então, o animal digeriu e agora ele vai para a parte do metabolismo, né? Disso, o que vai acontecer. Então, imaginem que todos os carboidratos da dieta. Deixa eu voltar aqui, meu trem soltou de novo. Peraí. Estão vendo aí? Ou não? Não, não. Gente, o que está acontecendo com essa bomba aqui? Peraí. Então, vamos lá. Imagine então que todos os carboidratos da minha dieta, então, todos os carboidratos que estão chegando lá para o meu animal naquela questão, independente se ele é estrutural ou não, depois a gente vai falar sobre isso, né? Se esse carboidrato ser estrutural ou não, ele tem uma vantagem ou não no processo de digestão, a gente vai ver que tem. Mas o que a gente precisa entender? De todo esse alimento que chega, então, de todo aquele alimento que chegar, ele vai ter dois destinos. Ou ele vai começar a ser degradado na boca do animal, então, principalmente se eu estiver trabalhando, né, com suínos, que aí são os animais que a gente trabalha aqui, que tem uma capacidade de gestão maior nesse caso, ou a maioria deles vai ser degradada no intestino delgado. Lembrando que aqui, né, não estou falando de ruminantes, ruminantes têm uma capacidade de gestão muito grande aqui no rumen, né, desse animal, estou falando de um processo convencional para todo mundo. Aqui, a gente vai dividir essa turma em dois, tá? Primeiro, é a turma que não foi digerida. Então, imagine que dentro desse processo são alimentos que não conseguiram ser digeridos no trato gastrointestinal, lá no intestino delgado. Por que pode ter acontecido isso? Ou porque eu não tenho enzima suficiente, então, por exemplo, se for um carboidrato não estrutural, ou desculpa, um carboidrato estrutural que eu não consigo fazer a digestão da celulose, então, nesse caso, ele não vai ser digerido, então, portanto, ele vai passar direto. Esse cara, então, ele vai lá para o intestino grosso, no seco, principalmente, né, desse animal, onde vai acontecer o processo que a gente chama de fermentação. Então, basicamente, é esse o roteiro aqui de um, vamos dizer assim, de um carboidrato, né, que não consegue ser digerido lá dentro. Esse cara, quando ele for fermentado lá desculpa, quando ele for fermentado lá no seco, ele vai ter duas opções. Ou ele vai ser absorvido, e a gente vai ver que tem animais, né, por exemplo, no caso do equino, que aí eles têm uma capacidade de absorção maior, ou não vão ser absorvidos, como no caso aqui, por exemplo, de grande parte dos monogástricos, que eles vão ser excretados. Então, esse é o primeiro ponto. Então, o que vai acontecer depois que o animal comeu? Então, o cara vai ser digerido no trato gastrointestinal, principalmente no intestino delgado, e se isso não acontecer, ele vai passar para o intestino grosso, onde vai ter todo esse processo de fermentação e aí absorção ou não, dependendo do que for acontecer. Já no caso do alimento conseguir ser digerido, então, volta aqui nessa história. Então, imagine que aqui agora eu tenho um alimento que ele conseguiu ser digerido no trato gastrointestinal, e principalmente nessa parte do intestino delgado, vão ter alguns destinos para esse bicho, que é aqueles lá que vocês viram. O que pode acontecer? A primeira coisa, esse bicho pode ser usado para fazer energia. Então, gerar ATP, gerar toda aquela história que vocês viram lá, todo o metabolismo, via glicolítica e por aí vai. Quando acontecer isso aqui, geralmente os produtos que vão ser gerados vão ser CO2 e água, que é o processo, né, de respiração celular lá que vai acontecer principalmente a nível mitocondrial, dentro das células do animal. Só que, além de virar energia, ou essa energia ser usada para o metabolismo, essa energia ela pode ser acumulada. Acumulada. O que é essa energia acumulada? Como que o corpo do animal e o nosso corpo guarda energia? Principalmente na forma de glicogênio. E aí vocês lembram lá que esse glicogênio ele pode ser muscular ou hepático.
Então, são os dois principais lugares, né? Que o nosso corpo e o corpo do animal guarda glicogênio. Para que que esse glicogênio serve? Ele serve principalmente para a gente manter o nível de glicose ok circulante. A gente tem umas características, né? Tem algumas células do nosso corpo que só utilizam glicose como fonte de energia. Ou a preferência para usar glicose. Uma delas é o tecido, o sistema nervoso central, principalmente o cérebro. Ou seja, neurônios geralmente só utilizam glicose como fonte de energia. Então, o que que isso quer dizer para a gente? Se eu não tenho glicose circulante, o que que o corpo ele tende a fazer? Primeira coisa, ele tende a entrar em letargia, né? Então, é aquele animal que ele começa a ficar mais apático, ficar com problema. Ou, em último caso, eu começo a desligar nessa célula. Eu entro em coma, por exemplo, eu mato aquele animal nessa questão. Então, esse é o primeiro ponto. Para que que serve o glicogênio? O glicogênio serve para manter a questão da glicose circulante. E um outro ponto, o glicogênio, principalmente o glicogênio muscular, ele serve para uma outra coisa também importante, que é entregar glicose ou entregar energia para o músculo no momento de necessidade. Então, entendam assim, ó. Ah, beleza, eu estou aqui quieto, estou parado, estou guardando glicogênio, e o que que vai acontecer? Eu vou precisar fazer uma corrida, eu vou correr de um animal. Quando eu for correr daquele animal, automaticamente o meu músculo vai precisar de muita energia para fazer energia, para gastar, né, para conseguir contrair as células musculares. Então, nesse momento, o primeiro cara que vai me atender é o glicogênio que está retido no músculo. A gente vai ver que o glicogênio muscular, vocês vão ver mais para frente, principalmente em tecnologia de carne, ele tem uma outra função muito importante, que é no processo de conversão músculo em carne. O que eu quero dizer com isso? Uma das coisas que acontece depois que eu abato o animal, a carcaça, né, o músculo daquele animal que foi abatido, ele começa a gastar o glicogênio, ou ele começa a se contrair de forma involuntária, e como eu não tenho mais a presença de oxigênio, né, porque como o animal morreu, parou de chegar oxigênio lá na célula muscular. Nesse momento, então, o que que vai acontecer? A via, né, a via que quebra esse glicogênio é uma via anaeróbica. A via anaeróbica, em vez de gerar CO2 e água, ela gera um ácido, que a gente chama de ácido lático. Mesmo que é gerado, por exemplo, quando eu tô, né, fazendo uma atividade física, por exemplo, em alta intensidade. Esse ácido lático ele tem uma característica, ele abaixa o pH daquele ambiente. Então, o que que vai acontecer? Quando o meu animal morre, então para de chegar glicogênio, para de chegar oxigênio, automaticamente ele começa a quebrar o glicogênio para fazer ATP. Para fazer esse ATP, como ele acontece de forma anaeróbica, ele gera ácido lático. Gerando esse ácido lático, uma das coisas que acontece é a redução do pH, que ajuda a conservar a carcaça, ou conservar a carne. Tá? E um outro ponto importante, para a gente finalizar essa parte do metabolismo aqui, o geral, é que esse glicogênio muscular, beleza, ele está armazenado, só que o excesso de glicose, que aí vamos entender, né? Primeiro tem que fazer glicose para depois fazer glicogênio. Tirando o bovino, que o bovino tem uma característica, ele consegue produzir glicose a partir de compostos que não são glicose, né? Ou glicogênio a partir de coisas que não são carboidratos. Em geral, os animais começam a acumular gordura aqui, ó. Olha, mas se o bicho está comendo carboidrato, como é que esse carboidrato está virando gordura? O fígado, principalmente dos animais, tem uma característica importante que é quando ele abastece, né? Ou vamos dizer assim, quando ele repõe todo o glicogênio lá no fígado, ou quando ele conseguiu repor tudo que ele precisava, o que que ele vai começar a fazer? Essa glicose que ele estava transformando, né? Transformando em glicogênio, ele começa a transformar em gordura. E aí, qual que é o primeiro problema? Essa gordura, num primeiro momento, né? Ela tende a ser destinada para os tecidos. Era o que se esperava, né? Então, vai lá para a glândula mamária, vai para a célula, perto da célula muscular, vai para a composição, por exemplo, da bainha de mielina no cérebro. Só que qual que é o problema? O fígado começa a guardar essa própria gordura no próprio fígado. E aí a gente desenvolve uma doença, né, uma síndrome muito comum, que é a síndrome, né, no caso do fígado gordo, que eu desenvolvo uma esteatose hepática ou uma cirrose hepática a partir do acúmulo de gordura. Isso é muito comum também nos animais que vocês vão trabalhar.
Animais de produção costuma ter essa coisa, né? Principalmente vaca leiteira de alta produção costuma apresentar mais essa incidência dessa doença, mas a gente tem visto muito essa doença, por exemplo, em cão. Animal, né, que ele acaba sendo, vamos dizer assim, super alimentado com carboidrato e esse carboidrato acaba gerando gordura, que a gente começa a ter mais problema nesse sentido. Entendido isso aí, turma? Alguma dúvida sobre isso aqui? Sim ou não? Já tinham visto esse esquema aí, Tá né? tranquilo. Fala de novo, cortou, desculpa. Não, eu tava só respondendo que tá de boa, tá sem dúvida. Fechou. Vocês estão muito terríveis, que isso? Eu tô gostando. Aí eu não sei, né? Se não tá perguntando é porque não tem dúvida nenhuma, não tá entendendo nada. Se não estiver entendendo, vocês falam. Não vai dar problema. Vamos lá. Então, assim, né? Todo mundo consegue entender esse aspecto básico dentro do processo. Então, agora vamos entender como é que funciona lá dentro da célula ou lá dentro do intestino o processo de digestão. Então, vamos entender uma coisa. Um carboidrato, como a gente conhece, e aí, de novo, eu ainda não estou falando de carboidrato estrutural ou carboidrato não estrutural. Estou falando de um carboidrato em geral. Vamos supor que eu estou falando do amido, né? Ele é uma molécula grande. Entende, né? Que eu tenho aí várias moléculas de glicose ligadas uma na outra, ou seja, várias moléculas de glicose juntas vão formar esse amido, ela é uma molécula grande. Como ela é uma molécula grande, eu não consigo, ou vamos dizer assim, ó, o processo de absorção disso aqui pelo enterócito, ou seja, pela célula intestinal que vai fazer a digestão, ela não acontece. É uma molécula muito grande, eu não consigo fazer isso. Exceto, como a gente viu numa aula passada aí, a questão de animal recém-nascido. Então, animal recém-nascido, ele tem uma característica que ele consegue aproveitar uma molécula maior, vamos pensar principalmente a molécula de lactose, que é uma molécula grande. Por quê? Porque existe uma permeabilidade do trato gastrointestinal e uma permeabilidade do intestino para passar uma molécula maior. Do ponto de vista de absorção, isso é bom, mas do ponto de vista de sanidade, isso é muito ruim. Porque do mesmo jeito que uma molécula grande vai entrar, uma bactéria também pode entrar. Então, o ideal é que a gente tenha esse período, né? Vamos colocar aí o período, principalmente no caso do bovino da colostragem, ele tem que acontecer no máximo 24 horas após o animal nascer. Porque depois de 24 horas, além de ter a ação do abomaso que ele começa a funcionar, eu tenho aquela questão da permeabilidade do intestino que ela começa a diminuir. Então vamos entender uma coisa. Quando eu tenho, então, amido, quando eu tenho lactose, quando eu tenho sacarose, né? Ou seja, moléculas de carboidrato grande, o que que tem que acontecer? Todas essas moléculas têm que virar um monossacarídeo. Vocês lembram lá do ensino médio, né? O que é um monossacarídeo? É uma molécula, né, de carboidrato, no caso, com um carboidrato. Ou, desculpa, com a menor molécula de carboidrato que a gente tem. No caso aqui, ela tem que virar uma molécula de glicose. É o ideal dentro do processo de absorção. Virou glicose, isso aqui vai ser absorvido. Só que esse processo é um processo relativamente complexo. Claro, né? De novo, a ideia aqui não é que vocês saiam especialistas em nutrição, quem quiser trabalhar com isso vai ver. Mas eu quero que vocês entendam principalmente como é que é o mecanismo geral disso aqui, para principalmente entender os mecanismos que acontecem no animal, tanto em desempenho, quanto em incidência de doenças, quanto a permeabilidade, né? Então essas coisas são mais simples. Então vamos lá, o que que vai acontecer? Vamos tomar como exemplo o amido, né? A gente já falou várias dele, é o carboidrato padrão para a gente que é mais fácil de entender isso aqui. Esse amido, então, ele vai ter que ser quebrado, ou seja, ele vai começar a sofrer a ação da amilase salivar, e ela vai quebrar ele, geralmente em maltose e dextrinas. Não se preocupar com o nome por enquanto, tá? Preocupa só que esse amido vai ter que ser quebrado e vai gerar uma coisa no meio do caminho. E aí, no caso aqui, para a gente tem uma relação importante nisso aqui. O que que vai acontecer ou quem está agindo nesse processo? Vocês lembram lá da histologia, né? Ou da morfisiologia, algum lugar vocês viram isso? Isso aqui vai acontecer num local da célula que a gente chama de borda em escova. Ô, professor, Oi? a apresentação aqui travou. Eita, peraí, então deixa eu voltar de novo.
Próxima aula que tiver, eu vou fazer lá de casa, porque aí nessa bomba dessa internet aqui não dá trabalho desse tanto. Peraí, tá voltando. Aí, vamos lá. Deixa eu ver, voltou aí? Aí, voltou. Estão vendo, né? Sim? Apareceu agora. Então vamos lá, ó. O que que vai acontecer então? Esse amido, né, que é aquele amido lá que eu comecei o processo de gestão, ele vai ter que sofrer a ação da amilase, né, lembra? E aí essa amilase pode ser tanto a amilase salivar quanto a amilase pancreática. Como o nosso foco aqui agora é falar de intestino, então a gente está falando da amilase pancreática. O que que a amilase pancreática vai fazer então? Ela vai quebrar esse amido em maltose e dextrina. Ou seja, no primeiro momento, a amilase não gera glicose. A amilase gera essa quantidade de maltose e dextrina aqui dentro. Aí a maltase vai atuar nisso aqui e vai fazer o processo de gestão. De novo, a gente não vai ficar perdendo tempo com enzima por enzima, é só para vocês entenderem como é que é todo esse processo. Um ponto importante que eu quero destacar para vocês é que esse primeiro processo ele acontece numa estrutura da célula, do enterócito, que a gente chama ela de borda em escova. O que é a borda em escova, só para vocês relembrarem? Imagine que eu tenho aqui, né? Cada quadradinho desse aqui é um enterócito. Então, cada quadradinho desse aqui é uma célula intestinal. A célula intestinal, vocês lembram lá que ela tinha como se fosse uns cílios aqui, ó. Uns dedinhos, né? As tal das vilosidades e tal. Não é a vilosidade em si, porque a vilosidade, na verdade, são várias células, né? Mudadas aqui. Mas acima daquela célula, eu tenho esses, como se fossem esses dedos aqui, esses cílios. Isso aqui, na nutrição, a gente dá o nome de borda em escova, que ela realmente parece uma escova. Para que que serve isso, né? Primeiro ponto, para captar o nutriente. Então, quando chega aqui, por exemplo, uma moléculazinha, ó, eu venho, seguro ela aqui e dá tempo de fazer o processo de digestão. Ou seja, esse processo de quebrar o amido em maltose, ele vai acontecer especificamente nesse local. Então, vamos entender uma coisa. Imagina que eu tenho um animal, por exemplo, que ele está parasitado. Vou até mudar a cor aqui, ó. Ele está parasitado por salmonela, tá? Então imagine que ele tem uma ação aqui e a salmonela vem e se aloja nesse lugar. Ou vamos colocar uma doença, uma síndrome, né, ou um vírus muito comum que ele se aloja nesse local, é o parvovírus, que causa aquela diarreia, né, que a gente tem muito comum, principalmente em cão jovem. O que que vai acontecer nesse caso? Se a salmonela ou qualquer outro agente vier aqui e começar a destruir essa borda em escova, porque o que que ela vai fazer? Ela vai começar a degradar isso aqui, porque é o local que ela vai usar de nutriente. Eu vou perder, nesse caso, uma capacidade de absorção. Você concorda comigo? Porque se eu estou perdendo a borda em escova e é na borda em escova que acontece esse processo aqui, você concorda que o meu processo de digestão geral ele vai ser prejudicado? E o que que pode acontecer? Esse vírus, por exemplo, essa bactéria, ele pode ser tão agressivo que ele começa a degradar a própria célula intestinal. Se ele degradar até um certo ponto, beleza, a célula intestinal ela volta, mas essa degradação ela pode acontecer mais ainda, até atingir, por exemplo, os capilares que estão passando aqui, ó. E aí, como isso vai acontecer? Vai ter o extravasamento de sangue, automaticamente eu vou encontrar sangue nas fezes desse animal. Vocês vão ver, né, na clínica, como é que a gente diferencia, por exemplo, onde está esse sangue. Se o sangue é vivo, se o sangue é mais escuro, se o sangue é coagulado, isso indica para a gente muito o local onde está acontecendo aquela lesão. Mas o que que eu quero que vocês entendam? Dentro desse processo, ou seja, um processo infeccioso, um processo parasitário que esteja acontecendo nessa parte do intestino, o primeiro nutriente que vai ser impactado é justamente a absorção do amido. Se eu atrapalho, por exemplo, a digestão do amido, você concorda que vai faltar energia para esse animal? Faltando energia para esse animal, eu tenho um outro problema. Esse cara aqui, ele está passando por um processo infeccioso, automaticamente ele tem um gasto energético maior, e além dele ter um gasto energético maior, que ele precisa começar a repor proteína, anticorpo, essas coisas que ele está perdendo, a fonte de energia que eu estou entregando não está digerindo. Ou seja, esse animal ele tende a entrar num processo, né, vamos dizer assim, uma patologia cada vez pior. Por isso que existe no mercado, né, já devem ter ouvido falar do tal dos probióticos. O que que é um probiótico? Geralmente é uma bactéria
ou geralmente é um micro-organismo benéfico que eu quero que ele venha aqui, por exemplo, ó, e combata a salmonela. Então, entendam esse negócio. Então, assim, ó, por que que é tão importante a gente entender de gestão de carboidratos? Porque além desse carboidrato ele ser fundamental para a manutenção da vida e para o desempenho daquele animal, tem vários pontos dentro da cadeia que eu posso impactar. Vocês vão ver, né, que a gente perde mais, não é perde, né, assim, a gente gasta mais tempo aqui na nutrição, é justamente falando de carboidrato e proteína, que geralmente são os dois nutrientes mais importantes, vamos dizer assim, em geral, né, em geral que vocês vão encontrar no campo. Quem for trabalhar com isso especificamente, é claro que vai abordar mais outros pontos. Então, o que que vai acontecer? Então, resumindo isso aqui, essa maltose e essa dextrina, após o processo de digestão, vão virar glicose. Ou seja, é fundamental que a minha célula, que a célula do intestino ou enterócito, esteja, vamos dizer assim, saudável, né? Do ponto de vista nutricional. Se ela não estiver saudável, a gente vai ter problema. Entendido isso aí? Sim ou não? Então agora vamos para um outro ponto, ou como que essa glicose vai ser absorvida na célula, tá? Então vamos entender um outro aspecto aqui. Isso aqui tudo aconteceu a nível de intestino, como eu comentei com vocês. Então, isso aqui tudo está acontecendo lá no intestino do bicho, chegou o carboidrato, a ação das enzimas da borda em escova, e aí essa borda em escova, né, depois a célula vai ser absorvida. Entendam que esse processo que eu vou falar agora, que é o processo de transporte dessa glicose, ele vai acontecer em qualquer célula ou em qualquer tecido animal que tenha uma coisa importante, a gente chama de GLUT, tá? O que que é GLUT, né? GLUT é como se fosse a porta que a glicose entra. Imagine o seguinte, voltando de novo na história da chave fechadura, né, da enzima, a GLUT é uma porta e essa porta só serve para passar algum nutriente. No caso aqui a gente vai falar da glicose. A hora que vocês estiverem estudando, vocês já estudaram isso, né, naqueles materiais que eu coloquei tinha algumas coisas assim, a GLUT tem vários números, né? A GLUT1, GLUT2, GLUT3, isso tem a ver com o local que ela está. Então, qual que é o lugar dela? Se ela está no intestino, se ela está na hemácia, se ela está no fígado, mas basicamente a ação da GLUT é a mesma coisa. Então, para que que serve a GLUT? GLUTs. Então, vamos chamar assim, ó, a GLUT é a porta para a entrada da glicose. Ou seja, a GLUT no tecido é a porta que vai permitir com que aquele nutriente que eu quero entre ali dentro. Vamos entender como é que essa GLUT funciona. Então, vou fazer um desenho aqui, ó, como se fosse uma célula, tá? Estão vendo? Então, né? Então, me avisa aí para eu voltar, que agora é importante vocês acompanharem todo esse processo aqui. Peraí, deixa eu só. No meu aqui travou de novo. Pois eu acabei de ver aqui também. Peraí, deixa eu voltar. Essa bomba dessa internet daqui. Peraí, já vai. Se vocês quiserem, vão perguntando aí, turma. Lembra que eu sei que vocês não tiveram bioquímica, por isso que esse negócio vai ficar um pouco mais complicado, por isso que a gente está indo tão devagarzinho assim. Qualquer coisa vocês perguntam. Então vamos lá. Imagine aqui, então, ó, que essa é a borda da célula, tá? Então, essa é a borda de uma célula, de novo, independente de qualquer tecido que tem. Só estou falando que aqui é a borda. Aqui, então, ó, eu vou ter uma porta que é a glute. Então, lembra, o que que é a glute? A glute é a porta de entrada da glicose. Então, imagine que aqui, ó, de fora, eu tenho várias moléculas de glicose para entrar. O que que tem que acontecer para a glicose entrar nessa glute? Então, presta muita atenção nisso aqui, que isso é fundamental vocês entenderem doenças metabólicas, a parte de endócrino, a parte de um monte de coisa que vocês vão ver lá na frente. A glicose está aqui, ó. E a glicose pode ficar aqui, ó, batendo nessa porta o tanto que ela quiser, que ela não vai entrar. Ela só vai entrar quando?
quando um outro cara entrar no jogo, que é um receptor de insulina. Então é assim, ó. A glicose está lá batendo na porta o tempo inteiro. Ela está lá batendo na porta, querendo entrar na porta, que é a glute. A porta não vai se abrir, independente do que aconteça. A não ser que venha uma molécula aqui de insulina, né? Estou falando de uma molécula que fica mais claro, e venha aqui e bata na porta. Então, o que vai acontecer? A glicose está lá batendo, não vai entrar, mas a insulina tem a chave da fechadura e vem e abre essa porta. Na hora que a insulina encostar, ou ela seja, ela for receptada aqui, né, ela tiver um encaixe desse receptor, aí sim a glicose vai entrar dentro da célula. Com a glicose dentro da célula, eu vou ter vários destinos. Primeiro destino pode ser, por exemplo, a quebra disso aqui e fazer, por exemplo, piruvato, né, o ácido pirúvico. Vou chamar de piruvato, que é melhor depois, se vocês estiverem lendo no livro de bioquímica lá. Tá? Então, eu gero aqui o piruvato. Beleza? E aí, esse piruvato, ele pode virar ATP, pode virar energia, ou ele pode virar, por exemplo, gordura, na forma de ácidos graxos e tal. Claro que o processo não é tão simples, mas não vou ficar perdendo tempo nisso aqui. Quem quiser estudar isso, né, mais para frente vai conseguir ver quais são os mecanismos que envolvem isso. Ou essa glicose aqui, ela pode virar glicogênio. E esse glicogênio vai ser armazenado, ou naquela história que a gente comentou, pode virar outra coisa. Ou seja, entendam um negócio importante. Por mais que o aproveitamento de carboidratos para o animal ele seja fundamental, que ele vai chegar lá com glicose, no final das contas, se eu não tiver um hormônio, que aí no caso aqui é a insulina, associada nesse processo, essa glicose aqui ela vai ficar dando sopa o resto da vida. E aí, qual que é o grande problema? Essa glicose chegou aqui onde? Ela chegou aqui através do sangue. Então, aqui está passando sangue aqui dentro. E a glicose ela não vai ficar lá o tempo inteiro na porta esperando a insulina chegar, ela vai ser transportada por onde todo o corpo. E aí eu vou gerando cada vez mais glicose. Se essa glicose não consegue ser absorvida, ela vai tendo cada vez mais glicose no sangue desse animal. Esse aqui, por exemplo, é um quadro do animal diabético. E aí, vamos entender uma coisa, né? Por que que a diabetes, por exemplo, dependendo do caso ou dependendo do animal, o animal começa a emagrecer, mesmo tendo muita glicose circulante? Às vezes, muitas vezes, às vezes, né, tem gente que tem dificuldade de entender isso. Ah, Hugo, mas eu não estou entendendo. Eu faço exame no animal, o animal tem muita glicose. Então, a glicose dele está lá alta para os parâmetros normais. Ele está se alimentando bem, só que ele está cada vez mais magro. Ele está emagrecendo o tempo inteiro. Porque vocês conseguem entender que no final das contas a glicose não consegue ser absorvida? Porque como esse cara não tem insulina suficiente para abrir essa porta, essa glicose fica circulando. Ou seja, ele é um cara que ele tem muito nutriente circulando, ok, só que onde eu quero que que esse nutriente chegue, não está chegando. Na nutrição, né, a gente estuda vários pontos que envolvem esse aspecto aqui. Esse é um aspecto muito estudado hoje na nutrição animal, por quê? Principalmente para quem trabalha com produção, o que que eu quero, né? Eu quero cada vez mais que o animal esteja bem nutrido para desempenhar todas as suas funções. Um cara, por exemplo, que está muito envolvido nesse aqui é o cromo, que é um mineral, e também o cortisol. O que que a gente já sabe, né? Que o cromo, por exemplo, ele é fundamental na construção desse receptor aqui, ó. Então, o cromo ele é fundamental numa enzima que está aqui envolvida, mas ele também participa muito na construção dessa ponte. Ou seja, o animal que tem uma suplementação com cromo, ele consegue ter um aproveitamento melhor disso aqui. Outro caso, um animal que ele tem uma alta quantidade de cortisol, geralmente ele vai ter problema com isso aqui também, porque o cortisol acaba impactando nessa absorção da insulina. Então, vamos pegar uma aplicação prática disso, por exemplo. Vamos entender um caso aqui. Por que que é muito comum, ou a gente costuma dizer, que é bom eu suplementar, por exemplo, cromo para bezerros
no desmame. Então, eu estou lá na fazenda, estou lá, chego lá, o veterinário está trabalhando com uma ração ou uma dieta específica que ele coloca mais cromo na dieta daqueles bezerros que vão passar pelo processo de desmame. Por que que isso me dá um impacto melhor? Pensa comigo, ele era um cara que estava acostumado a beber leite, estar em contato com a mãe, aquele tempo inteiro, no ambiente que ele estava acostumado. De uma hora para outra, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar o leite daquele animal, né, que eu vou desmamar ele, vou tirar ele de perto da mãe, ou seja, eu vou passar por uma situação estressante para aquele animal, ou seja, você concorda que ele tem um pico de cortisol e, além disso, ele está precisando absorver muito bem os nutrientes? E aí, quando eu falo de nutriente, o principal que eu quero que ele absorva é a glicose. Então, por que que o cromo, nesse caso, ele vai fazer muito bem? Porque quanto mais cromo eu tenho, mais receptores de insulina eu tenho criados. Ou seja, quanto mais receptor de insulina, melhor é o processo. E aí, o que eu quero que vocês entendam um outro ponto, eu comentei isso em uma das aulas para vocês, né? A gente aqui na veterinária, a gente vai colocando um monte de caixinha para vocês. A caixinha da nutrição, a caixinha da forragem, a caixinha da patologia. Agora eu preciso que vocês comecem a juntar essas caixinhas. Vamos colocar um exemplo. A gente comentou aqui sobre a história do cromo, que o cromo é fundamental nesse caso aqui para construir essa ponte, né? A ponte do receptor de insulina. Existe um outro nutriente, que é a metionina, a gente vai estudar ela mais para frente, que ela é uma proteína, que ela é fundamental na construção da glute. Ou seja, o animal para estar bem nutrido, eu preciso que a porta esteja construída, ou seja, é fundamental que eu tenha metionina no processo, que essa metionina é um aminoácido que vai me ajudar nisso, e é fundamental que a fechadura também esteja funcionando. Ou seja, a porta, que é a glúteo, eu preciso de proteína para construir ela, e a chave, ou a fechadura, eu preciso da insulina, que é a chave, e o receptor bem construído, que é a fechadura. Se eu tiver com problema nenhum desses dois, automaticamente a absorção de glicose ela vai ser menor. Entendido isso aí? Sim ou não? Fala para mim que esse ponto é importante para a gente entender agora para frente. Todo mundo conseguiu compreender? Então, beleza. Então, vamos lá. Um ponto que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando eu estou falando principalmente de animal recém-nascido, não vou nem falar de animal recém-nascido, né? Vou falar de animal lactente, né? Animal que está lactante, né? No caso, animal que está tomando leite. Esse cara tem uma característica diferente, tá? Nesse caso, né? Pensa que esse animal ele está absorvendo lactose, ou ele está ingerindo, né? Principalmente lactose. A lactose ela é composta de dois carboidratos, vamos dizer assim, a glicose e a galactose. Tá? E a galactose. Beleza? Esses dois caras têm uma característica diferente, tá? Até pelo processo de absorção, né? Esses dois são absorvidos pela mesma glute. Então, a mesma chave, a mesma porta que abre para a glicose, abre para a galactose, tá? Isso é um processo que o animal faz para poder conseguir aproveitar melhor, né? Isso também acontece principalmente no caso da frutose, mas agora a gente vai entender um outro processo. Dependendo do nível de ingestão de lactose do meu animal, ou seja, dependendo do nível de ingestão que ele tenha, ele pode acontecer dele absorver mais lactose na forma íntegra. A gente vai ver que isso não é muito bom, é só para vocês entenderem que alguns processos, principalmente em fazenda leiteira, com bezerro, né? Bezerro tomando leite, a gente começa a ter alguns problemas que a gente muitas vezes tem nesses aqui, a origem disso aqui. A lactose entrando íntegra, o que isso quer dizer? Que em vez lá da borda intestinal ou da célula do enterócito tá juntinha, ela tá meio separada. Por quê? Esse processo de quebra da glicose, da lactose em glicose e galactose, ela ia acontecer na borda em escova. E por que ela vai acontecer de novo? Porque o intestino do animal não consegue absorver aquela molécula íntegra, aquela molécula inteira. Como em algumas situações, né, o intestino do animal ele está mais permeável, por exemplo, que é esse caso aqui,
Essa lactose pode passar direto. Então, essa lactose que está lá na corrente sanguínea, tá, desculpa, está passando lá no lumen intestinal, pode entrar direto para o enterócito. Isso, do ponto de vista nutricional, é ótimo. Por quê? Eu evito, né, uma perca aqui dentro do processo, eu ganho energia nesse processo e, consequentemente, o meu animal vai ter um maior consumo de energia. Só que, do ponto de vista clínico, isso é muito ruim. Porque, como eu falei, do mesmo jeito que a lactose está passando, aqui pode passar, por exemplo, uma bactéria ou um vírus. Ó. E aí, como eles vão passar, automaticamente ele pode ganhar corrente sanguínea e vai ter mais problema. Entendido isso aí? Fechou? Então vamos lá. O processo, então, de absorção da glicose, ele é um processo que ele envolve, né? Como a gente falou, uma porta, que é a glute, uma chave, que é a insulina, e uma fechadura, que é o receptor de insulina. Além disso, ele envolve um processo básico, que é o gasto, né? Ou um ATP. Então vamos entender o negócio. Para absorver glicose, sempre tem gasto de energia, mas a gente chama isso de um transporte facilitado, que é um mecanismo que a gente chama de cotransporte, e ele é feito, né, com o auxílio aí das famosas bombas de sódio e potássio. Então, o que vai acontecer? Quando a glicose atravessar a glute, ou seja, quando a glicose atravessar a porta, ela vai precisar de alguém pôr a mão nela. E a mão, nesse caso, é o sódio. Então, é assim, ó, a porta está aqui, essa porta é a glute, a glicose está aqui de fora, alguém foi lá e abriu a porta, né? E abriu a fechadura, que foi no caso da insulina, e eu vou precisar do sódio grudar nessa insulina, pegando na mão na glicose e passando junto com ela. Ou seja, toda vez que essa glicose entrar para dentro da célula, ela também vai trazer sódio. E aí vocês lembram lá, né? Da disciplina que vocês viram, a questão de bomba de sódio e potássio, eu envolvo o gasto de ATP para depois conseguir regular a pressão desse negócio aqui. Entendido isso? Então escreve um negócio aí só para facilitar e colocar para todo mundo para ficar mais fácil do que no esquema. Então coloca assim, ó. Tanto a glicose como a galactose. Estão escutando então, né? Pera aí, então, calma aí, calma aí. É, calma aí, logo, copia. Tanto a glicose como a galactose podem ser absorvidos pelos enterócitos. Bom, coloca assim. O mecanismo de transporte desse nutriente envolve o gasto de ATP, envolve o gasto de ATP e, consequentemente, o sódio transportado para dentro da célula precisará ser novamente bombeado para o exterior.
Fechou? Sim ou não? Copiaram aí? Sim. Então vamos lá. Então todo mundo conseguiu entender o processo normal, né? Então o processo normal é o quê? Chegou o nutriente, chegou o carboidrato, ele vai ser digerido, vai virar glicose, essa glicose vai ser absorvida através das glúteos e tal. Só que vai ter carboidrato que não vai conseguir ser digerido. Então vamos focar agora no processo de digestão no intestino grosso. Lembra que aqui eu não estou falando de ruminante, tá? Ou assim, na verdade, eu estou falando de ruminante, mas nós não estamos falando de rumen. A gente está falando aqui de processo gastrointestinal, o trato gastrointestinal de todos os animais, inclusive do ruminante, tirando o rumen, então isso vai acontecer para mim, também para todo mundo. Então vamos lá. No intestino grosso, o que que vai acontecer? No intestino grosso eu já não tenho, né, ação de amilase. Então vamos lembrar que a amilase aqui ela vai ser degradada ou vai ser digerida lá no intestino delgado por ação, né, de todas as moléculas que estão lá dentro. Então lá no intestino grosso, o que que vai acontecer? Quem vai promover a digestão para a gente nesse caso é a presença de uma microbiota. Agora está na moda, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas a turma, né, os últimos estudos de nutrição, não tem falado mais de microbiota, tem falado de microbioma. Ah, o povo gosta de mudar nome de vez em quando, então, na hora que vocês estiverem estudando aí, ver microbiota ou microbioma, afinal das contas é a mesma coisa. Segundo eles, tem uma correção só de questão de ambiente e tal, mas no final é a mesma coisa. O que que vai acontecer dessa microbiota? Então, um ponto importante, a gente precisa sempre relembrar é, eu tenho dois tipos de digestões. Uma digestão que eu chamo de enzimática e uma digestão que a gente chama de fermentativa. Não é que o processo de digestão fermentativa ele não é feito por enzimas, ele é, mas o processo de fermentação ele geralmente envolve a presença de um micro-organismo associado aqui dentro. Então, qual que é o processo de digestão enzimática que a gente conhece, né, no caso do carboidrato? Principalmente a ação da amilase quebrando o amido, fazendo virar tudo aquilo até chegar em glicose. Vou deixar bem explicado aqui. O processo de digestão via fermentação também envolve isso. Só que o que eu quero que vocês lembrem sempre? O mesmo processo que o animal está fazendo, de quebrar o carboidrato e fazer ele virar glicose, a microbiota também está fazendo. Só que ela está fazendo esse processo de quebrar o amido até virar glicose para ela. Ela não está pensando no animal. Ela está pensando em ela usar esse nutriente. Claro que ninguém aqui, né? A ideia não é que vocês saiam daqui, quem quiser estudar microbiota pode estudar, é claro, né? No futuro. Mas assim, a ideia para vocês entenderem é o mesmo processo que a vaca está fazendo, a bactéria também está fazendo, mas o foco da bactéria é pegar a glicose para ela. Então vamos lá. A diferença desses dois processos é que geralmente o processo de fermentação ele envolve em condição, ou ele é produzido em uma condição de anaerobiose, ou seja, sem a presença de oxigênio. Nesse caso, então, o que que vai acontecer? Esse processo fermentativo vai gerar um negócio que é um ácido, e aí a gente vai dar o nome deles aqui por enquanto de ácidos graxos de cadeia curta. Não são só eles que são produzidos, vários ácidos são produzidos e aí a gente começa a ter começa a ser usado. Ponto importante é o seguinte: não é que a gente não dá conta de usar, mas a gente, que eu falo assim, monogástricos em geral, tem muito pouca capacidade de absorção disso aqui, ó. E principalmente de fazer isso aqui virar energia. Então, nós, suíno, ave aproveita um pouco mais que a ave, né? Vocês lembram lá que ela tem algumas espécies, ainda mantém, né, aquela questão de seco duplo, bem mais desenvolvido do que outras, né? Mas o que que a gente precisa entender? A gente, suíno, por exemplo, tem uma capacidade de absorção disso aqui muito pequena. Só que os animais que não conseguem ter uma absorção disso muito boa lá no intestino, ou que são animais que ingerem alimentos que não conseguem ser digeridos no intestino, eles têm uma capacidade diferente. Então, no caso de ruminantes, e principalmente no caso de equídeos,
esse processo aqui é fundamental. Então, o que que vai acontecer? Esses ácidos graxos, né, que vão ser gerados lá no intestino grosso, vão ser absorvidos pelos animais, e aí a gente vai ver depois que eles vão virar energia. Qual que é o problema disso? Pensa assim, ó, no final das contas, a estrada vai me levar para o mesmo caminho, né? O nutriente que eu estou pegando, ou o alimento que eu estou consumindo, vai ser quebrado até virar glicose para ser absorvido. Então, isso vai acontecer tanto lá no intestino delgado, quanto no intestino grosso. Só que você concorda comigo que esse último caminho aqui ele é mais longo? Por quê? Porque no outro, o que que tinha que fazer? O animal comia, digeria, absorvia. Agora o animal tem que comer, a microbiota tem que digerir, eu tenho que aproveitar o lixo da bactéria para depois quebrar de novo. Então, esses animais, né, herbívoros em geral, mas principalmente os equídeos, que aí é uma espécie importante para a gente analisar isso aqui, eles têm uma característica que é a seguinte: eles vão absorver esses ácidos graxos, depois de absorver, ou eles vão virar gordura, ou vão virar glicose, e aí depois eles vão ser absorvidos. Ou seja, o processo aqui, ó, vamos chamar isso aqui de eficiência energética, é menor. E aí, onde que eu quero chegar para vocês? Semana passada, por exemplo, alguém me perguntou, não lembro quem foi, a questão, por exemplo, de entregar silagem pro cavalo, né? Qual que é silagem? Tem gente que condena muito silagem para cavalo, né? Mas muitas vezes, assim, a gente tem uma questão importante, a gente precisa avaliar que cada cenário é um cenário, né? Claro que a silagem não é o alimento volumoso melhor recomendado para equídeos em geral. Feno é muito melhor, ou capim é muito melhor, mas na maioria das fazendas é aquele alimento que eu tenho à disposição, então é aquele alimento que eu preciso trabalhar. Qual que é o problema, por exemplo, da silagem, né, para o cavalo, a silagem para o equídeo? A silagem, ela já vem com algum desses ácidos prontos, né? A silagem já vem lá no processo de produção com uma alta quantidade de ácido acético, uma alta quantidade de ácido propiônico e principalmente uma quantidade boa de ácido lático. Essa silagem ela tem uma característica, então. No caso do boi, no caso do bovino, o bovino já está acostumado com aqueles nutrientes, com aqueles ácidos graxos dentro do rumen. Já o equídeo não. Por quê? Porque o primeiro lugar que essa silagem vai cair é no estômago do equino, não é no seco. Então, o que que a gente precisa entender? Quando isso aqui bater aqui dentro, por exemplo, uma silagem com pH 3, ou seja, uma silagem com alta quantidade de ácido lático, o que que é de se esperar no caso desse animal? Primeiro, ele vai ter que lutar contra os ácidos, ou seja, ele vai ter que conseguir tamponar aqui, e aí ele não é igual ao boi, por exemplo, que ele tem uma saliva com alta quantidade de bicarbonato para ajudar. E, além disso, ele vai ter que lutar para conseguir transformar esse ácido graxo em um produto, depois para ser aproveitado. Então, por isso que a gente não recomenda na maioria das vezes, né? Por que que o feno é melhor? O feno, apesar de ter uma característica, né, que ele também tem uma quantidade de celulose muito grande, ele não vai conseguir baixar o pH do estômago do animal, tá? Mas, de novo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes é o alimento mais barato que o cara consegue fazer na fazenda. A gente tem que conseguir trabalhar com os animais para conseguir fazer com que eles aproveitem. Quando isso bater lá no seco, aí tá tudo bem. Só que no caso do cavalo, o caminho é outro, né? No caso do ruminante, primeiro cai no rumen para depois cair no seco. Então, no caso do equino, a gente vai ter mais dificuldade nesse sentido. E um outro ponto importante para a gente destacar é assim, ó. Se a digestão no intestino delgado for ruim, vou chamar assim, ou ela for baixa, e a digestão no intestino grosso também for pequena, automaticamente esse animal ele vai desenvolver um negócio, uma síndrome que é a diarreia. Então, todo animal que ele tem dificuldade, seja na digestão, tanto de nível de intestino delgado, ou seja de nível de intestino grosso, esse animal lá no campo, a hora que você estiver atendendo, ele vai apresentar um sinal clínico de diarreia.
E aí, a diarreia, por exemplo, para quem trabalha com nutrição, né, ela é muito comum, principalmente em bezerros ou potros, né, jovens, são animais mais jovens. Por quê? Por dois problemas. Esse animal foi gerado, né, o bezerro, ou o potro, os animais em geral, eles são gerados num ambiente livre de bactéria, né? Então, o animal, mesmo ele tendo que ter uma quantidade de bactéria, um crescimento microbiano importante no trato gastrointestinal, quando ele nasce, a gente costuma dizer que ele não tem microbiota a nível de trato gastrointestinal. Então, a microbiota dele é quase como que se não existisse. Só que esses dois bichos vão ter à disposição principalmente celulose. Não, o que que o animal vai ter à disposição na fazenda? Ele vai ter capim, ele vai ter feno, ele vai ter silagem. Claro que no caso do equino, por exemplo, é fundamental que a gente coloque ração para esse animal, principalmente quando ele é um animal de alta exigência nutricional, né? Porque a gente já viu aqui que o aproveitamento dele é pior, né? Do ponto de vista de forragem. Então, como esse animal vai ter que saber aproveitar essa celulose, você concorda comigo que vai chegar muito nutriente lá no intestino delgado, no intestino grosso desse bicho? Por quê? Primeiro, que ele não tem, e segundo, é que ele não é adaptado. Então, o que que vai acontecer? Normalmente vai chegar muita celulose lá no trato gastrointestinal, principalmente a nível de intestino grosso. Ou seja, é fundamental eu saber avaliar, principalmente, né, no caso de animais, na prática, coloração da diarreia. O que que eu quero dizer com isso? Qual que é a diarreia que preocupa muito a gente no campo? É quando a diarreia ela começa a ficar escura. A diarreia escura, vocês vão ver na clínica, principalmente, né? É uma diarreia que, para a gente que trabalha com bovino, trabalha com grandes animais, é a diarreia que mais preocupa. Por quê? Se ela é uma diarreia escura, automaticamente ela indica a presença de sangue, seja de trato gastrointestinal alto ou trato gastrointestinal baixo, dependendo da localização dela. Só que, por exemplo, você concorda comigo que se eu tenho um animal, por exemplo, que está tomando leite em alta quantidade, a gente vai ver lá em bovino, por exemplo, tem gente agora recomendando aí que a gente trabalhe com 20% do peso vivo de leite ao dia para esse animal. É muito leite. É um animal aí de 60 quilos, então, que vai tomar 12 quilos de leite por dia. É muita coisa. É normal que esse animal apresente uma coloração de diarreia, de fezes branca. Não tem como correr. Se ele está tomando muito leite, automaticamente vai chegar muito leite lá. E ele não está com isso muito bem estabelecido. Do mesmo jeito que é muito comum no caso de bezerro, principalmente, que normalmente eu boto ele ali num pasto de grama, num pasto com alto valor nutritivo, que ele tem uma coloração de fezes mais esverdeada. Quando que isso vai começar a ser problema para mim? Primeiro, quando ela mudar de cor, então se ela começar a escurecer, ou se eu começar a ver no meu animal sinais de desidratação. Então, se você começa a ver que aquela diarreia ela está frequente, ela está acontecendo em vários dias da semana, e principalmente esse animal manifesta sinais de desidratação, aí sim a gente começa a ter problema. Aí essa diarreia ela vai começar a preocupar a gente, tá? Então, lembrem sempre disso. A presença de diarreia em animais recém-nascidos, ela é muito frequente. Ela vai acontecer quase que sempre, dependendo da situação. O que ela vai preocupar? O que que a gente vai ter que tomar bastante cuidado? Primeiro, com a cor. Então, primeiro, se ela está escurecendo, então já é um problema importante para a gente. Ou, principalmente, com a frequência. Se ela está acontecendo todo dia, num volume muito alto, então a gente vai ter que chegar lá e medir como é que está o grau de desidratação desse animal. Entendido isso aí, turma? Sim ou não? Dúvidas? Sim. Hugo, eu queria te fazer uma pergunta sobre esse negócio que você falou do equino aí. Hum. Porque no caso, quando a gente trata do equino com feno e concentrado, é indicado a gente dar primeiro o feno e depois o concentrado, porque o concentrado com o estômago vazio, ele baixa muito o pH, né? Mas e no caso, quando a gente trata então com silagem e concentrado, já que os dois baixam o pH, indicado é qual primeiro? Boa, vamos lá. A gente vai ver isso melhor quando a gente vai falando de bovino, mas vamos entender uma coisa aqui, ó. Vamos pegar no equino, é a mesma coisa.
Lembra que eu tenho um estômago do animal. Como que é composto o estômago, né? Ou como que o estômago do bicho tem? Ele tem uma camada mucosa, então aqui está o muco, tem uma camada serosa, ele tem uma camada muscular. Aí vamos colocar que é o mesmo caso, tanto para equinos quanto para bovinos. Para bovinos isso é mais importante ainda. Por que que em ambos os casos é fundamental que eu acrescente o componente feno ou o componente forragem na dieta desses bichos? Imagina que eu tenho o estômago do cara desse tamanhozinho quando ele nasceu. Como que eu faço para a musculatura desse bicho desenvolver? É igual a gente. Como é que você faz para o seu músculo desenvolver? Você vai lá e vai forçando ele cada vez mais. Então, o que que acontece? Se eu boto feno aqui dentro, esse feno vai ocupar muito espaço e aí automaticamente ele vai desenvolvendo. Então, quanto mais feno eu colocar, mais essa musculatura vai crescer, porque eu estou forçando isso a acontecer. Agora, vamos voltar na história de qual alimento eu devo fornecer. Por que que o feno é o melhor em ambos os casos? Porque o feno, como ele não tem essa questão de reduzir o pH, ele vai atuar para mim só no componente físico. Ou seja, ele só vai atuar no componente muscular do animal. Só que a gente já sabe, e aí, de novo, não é para o equino, isso é para o ruminante, as papilas ruminais, vocês lembram lá da fisiologia lá, né? Além do rumen ele ter que ser grande, eu preciso de um rumen com muita papila ruminal. E a gente já sabe que essa papila ruminal se desenvolve melhor com a presença de acetato e principalmente propionato. Ou seja, aquele ácido graxo que está presente na silagem, ele vai me ajudar a fazer com que essas papilas ruminais cresçam em tamanho, e em número também. Uai, mas beleza, mas o ruminante ele tem uma característica, ele saliva e quando ele saliva ele tampona o rumen, ele bota bicarbonato dentro do rumen. Eu melhoro o processo digestivo. Como que eu faço? E aí ele não dá acidose, vamos colocar. Como que na prática então eu consigo resolver o problema do cavalo? É só eu ir lá na dieta desse animal e colocar também o bicarbonato. Outro ponto importante. Já viu quando vocês pegam ração de cavalo, né? Pegam essas dietas de cavalo, eles falam assim, ó. E você não deve fornecer alta quantidade de ração, então uma alta concentração, uma vez ao dia. Qual que é a recomendação? A recomendação é que você forneça, né? Se tiver que colocar alta concentração, várias vezes ao dia. Então vamos pensar aqui, por exemplo, 3 vezes ao dia. Por quê? Toda vez que eu for lá e fornecer, ou toda vez que eu for lá estimular, o animal vai querer comer. Se eu boto uma quantidade de ração muito grande, você concorda que é muito amido sendo fermentado? E aí, muito amido, eu vou baixar o pH muito rápido. Como eu baixo o pH muito rápido, esse animal vai tender a ter uma acidose, né, uma laminite lá no futuro. Então, se eu boto em parcelas menores, automaticamente eu melhoro esse processo. E como eu coloquei bicarbonato na ração do bicho, esse bicarbonato vai vir aqui e vai me ajudar. Aí, voltando à pergunta, Hugo, e aí, o que que eu boto primeiro? Eu boto concentrado ou boto volumoso? Na prática, o que que a gente tem que colocar sempre? O feno, ele tem que ser à vontade, sempre à disposição, e o concentrado você vai fornecer de acordo com o que é a sua recomendação, mas sempre misturado no feno. Ou no volumoso, né? Vamos colocar assim. Por que que isso deve acontecer? Pensa comigo. Se o animal vai lá e ele consegue comer só o concentrado sozinho, ele vai comer ele muito rápido. Não dá tempo daquele bicarbonato atuar. Agora, se ele for comer junto com o feno, você concorda que esse feno começa a bater aqui no estômago dele, ó? E aí ele começa a comer mais devagar? Então, nesse caso, a gente sempre deve fornecer os dois juntos. Ah, Hugo, não tem condição. Aqui eu só tenho um tratador, ele só pode passar uma vez por dia. Então, você dá sempre o feno e depois você dá o concentrado. E você perguntou, Gabriel? Isso. Fechou? Então, vamos lá. Quer dar um intervalo agora ou quer tocar mais pra frente? Tá de boa aí, né? Fala comigo.
Tá Vocês bom. que mandam aí, se quiser tocar por mim. Tá bom. Vou falar mais umas coisinhas aqui. Daqui 10 minutinhos a gente faz um intervalo. Então vamos lá. Depois que esse bicho entrou, então, deixa eu abrir uma outra aqui, só para ficar mais fácil depois, na hora que eu vou compartilhar para vocês. Então, depois que esse negócio foi absorvido, então, depois que essa glicose entrou, a gente vai ver agora que isso vai virar algumas coisas dentro do processo da via glicolítica, ou seja, da via de absorção e tal. Só me lembra de uma coisa que a Lavínia estava comentando comigo. Vocês não viram bioquímica, né? Quer dizer, vocês viram bioquímica tudo junto, um e dois, né? No caso, é porque como a um e a 2 juntou, não deu tempo da gente chegar na parte de metabolismo. Nós não vimos ciclo de Krebs, essas coisas, entendeu? Então, fechou. Então, nós vamos ver aqui. Vamos lá. De novo, né? Não vai ser aquela coisa. Não quero que vocês saibam toda a rota. Não quero que vocês saibam toda a via, mas eu preciso, pelo menos, de alguns pontos básicos aqui. Vou tentar resumir bastante ele para vocês verem. Sempre que vocês tiverem dúvida, né, me procura o pessoal da monitoria, procura os artigos que eu coloquei lá. Eles estão bem mais completos nesse sentido. Isso aqui é mais para vocês terem uma ideia mesmo. Então, vamos lá. Quando a glicose entrar dentro da célula, e aí não interessa qual que é a célula, e aí, de novo, né? Eu estou falando aqui de animal, né? Aí o nosso objetivo aqui não é falar de microbiota, vai acontecer em qualquer exemplo de animal, mas nosso foco aqui é a célula do animal. Então, sei lá, no cérebro, no fígado, no trato, no músculo, na glândula mamária, na célula reprodutiva, independente de qual que ela vai acontecer a mesma coisa. Eu vou ter dois destinos. O primeiro destino é se não tiver, ou seja, na ausência de oxigênio. Principalmente quem faz isso é a fermentação, né? Microbiota faz isso, ou é na presença, por exemplo, de uma célula que já está exausta. Então, do ponto de vista que não consegue mais chegar oxigênio lá dentro. Essa via é muito importante, principalmente em animal atleta. Então, quando eu pego, por exemplo, cavalo que faz enduro, né? Cavalo que anda aí 100, 200 quilômetros no dia, dependendo de uma prova. Então, esse tipo de animal tem essa condição mais específica. Quando eu não tiver oxigênio, essa glicose, ela vai ser transformada em um negócio que se chama lactato ou ácido lático. A gente não vai perder muito tempo com ela aqui, né? Quando a gente estiver estudando, não sei como é que vai ser isso para frente, mas a gente vai falando lá de ruminante, lá de bovinocultura, a gente vai falar, por exemplo, de acidose metabólica. A acidose metabólica é um fator importante, a principal via de produção, talvez essa daqui, dependendo do animal que você tiver. Então vamos entender uma coisa. Glicose sendo quebrada de forma anaeróbica, ela vai gerar ácido lático ou lactato, e esse ácido lático vai causar a redução do pH, e aí tem todos os problemas. Por que isso acontece? Principalmente por conta da via de produção, depois a gente vai ver, quem quiser aprofundar sobre isso, lá tem num daqueles artigos que eu coloquei, explica detalhe por detalhe disso. Mas esse fator é importante, por exemplo, é assim que a turma mede quando eu vejo se um jogador ele está apto ou não a jogar bola de novo. Vamos botar um exemplo. Por que que o cara que joga vôlei, ele consegue jogar 2 dias seguidos, ou sei lá, ele joga hoje e ele já consegue jogar amanhã de novo? E por que que um cara que joga futebol, por exemplo, 90 minutos, ele não consegue jogar todo dia? Uma das coisas que explica isso é a presença de lactato. O cara produz muito lactato dentro do músculo e o músculo não dá tempo de se recuperar, principalmente para repor glicogênio, tá? Inclusive pode levar a lesão, depois a gente vai ver sobre isso quando a gente vai falando de metabolismo de lactato, principalmente em ruminantes. A via principal que eu quero é essa via aqui, ó. Então presta muita atenção, principalmente vocês que não viram bioquímica lá. Eu vou quebrar a glicose com a presença de oxigênio, né? Porque eu estou respirando, está chegando oxigênio. Então, essa que é a principal via que vai acontecer nos animais. E quando eu estou falando de animal de produção, principalmente. Quando essa glicose for quebrada com oxigênio, ou seja, de forma aeróbia, com a presença de oxigênio, vai gerar, em vez de gerar lactato, vai gerar um negócio que se chama piruvato. Beleza? Esse piruvato, quando ele for produzido, vai acontecer um processo que se chama oxidação. Vocês lembram lá do ensino médio, oxidação ele tem a ver com quem, lembra? Oxidação, redução tem a ver com a pilha. Lembra desse negócio? Não tinha pilha, tinha negócio que oxidava, tinha negócio que reduzia e tal. É basicamente esse processo. Para que serve isso? Para gerar energia. Quando esse piruvato for oxidado, ele vai gerar um negócio que se chama acetilcolina.
acetil-CoA, tá? Isso aqui lá no ciclo de Krebs, né, tá muito bem explicado, depois quem quiser aprofundar nisso e tal, mas a minha ideia aqui é que vocês entendam um resumo de todo esse processo e como que a gente vai trabalhar. Esse acetil-CoA, aqui também eu gero, né, CO2, no processo de respiração, né, por isso até a gente chama respiração. Esse acetil-CoA vai ter dois destinos principais, ou três ou quatro, dependendo do que for. Ou ele vai ser usado como energia, e aí ele vai entrar no famoso ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, ou ele vai ser usado para, vamos dizer assim, não vamos chamar nesse sentido, mas só para ficar claro aqui para vocês entenderem. Ele vai ser usado para armazenamento. Cuidado na hora que vocês estiverem estudando, não é para armazenar, mas vocês vão entender onde que eu quero chegar com isso aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Quando ele for entrar no ciclo de Krebs, qual que vai ser o resíduo do ciclo de Krebs? Energia, ou seja, ATP, CO2 e água. Beleza? Via glicolítica, facinho de entender todo esse processo. De novo, não é meu objetivo aqui, vocês entendam cada enzima, cada ponto, não. Eu quero que vocês entendam o processo geral para a gente ver como vai funcionar isso aqui lá no animal e os problemas que a gente tem no campo. Então, beleza. Via normal é essa daqui. Glicose vira piruvato, piruvato é oxidado, gera acetil-CoA e acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, gerando ATP, CO2 e água. Esse processo está tudo ok, o animal ganha energia, o animal ganha peso, um monte de coisa. Quando esse processo ele já está cheio, vamos imaginar que ATP é como se fosse o cara comendo lá até a hora que ele enche. Na hora que esse animal enche, do ponto de vista metabólico falando, então, ou seja, tem energia já suficiente, esse acetil-CoA ele pode ser destinado para essa via aqui, ó, que é a via do armazenamento. E aí esse acetil-CoA vai ser transformado em ácido graxo. Pode ser transformado também em colesterol. Para que serve o colesterol, né? O colesterol é um precursor de hormônio, precursor de um monte de coisa, mas ele é um transportador de molécula. Então, ou seja, ele vai ser usado nesse princípio. Mas, em geral, quando essa via está acontecendo, aqui começa a ter a produção de triglicerídeos, ou seja, de gordura. Então, vamos entender uma coisa. Até não quero dizer, não é pouco tempo, né? Até há um tempo atrás, vamos dizer assim, a gente tinha muita dificuldade de entender por que uma pessoa, por exemplo, vamos colocar uma pessoa nesse sentido, por que a pessoa que come muito macarrão ou muito arroz, ele vai acabar engordando, transformando gordura no tecido dele, no corpo dele, se ele está comendo carboidrato e não gordura? Por conta dessa segunda via aqui, ó. Essa segunda via acontecendo, vou marcar ela aqui para vocês melhor. Você concorda comigo que ela vai acontecer principalmente quando o meu animal estiver repleto? Então funciona assim, ó. Se o meu animal tá ok, o nível de gordura tá ok, e ele tá trabalhando tudo bem, essa primeira via vai acontecer. Vamos chamar que é a via de Krebs, ou o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs gera, em geral, mas não precisa lembrar do número, mas ele gera mais ou menos 36, ou mais ou menos não, né? Gera 36 de ATP. Só que esse processo chega uma hora que ele não precisa mais. O corpo, vamos dizer assim, ó, eu não guardo ATP. ATP eu tenho que gastar ele naquele momento. A história de NADH, H+, e tal. O corpo guarda energia que jeito? Na forma de gordura. Então, o que que a gente precisa entender? Se eu tenho um animal que ele come muito carboidrato, esse carboidrato ele vai virar gordura, principalmente por conta desse ciclo aqui, ó. Os estudos de nutrição hoje, assim, né, nutrição, a turma chama de nutrigenômica, né? Quem quiser trabalhar com isso vai ver que é um negócio muito interessante, que é eu focar a nutrição focada no gene que o animal está produzindo ou naquela proteína que está sendo expressa. Tem muita gente focando energia nisso aqui, ó. Como eu sei que o principal precursor é o acetil-CoA, se eu começar a enganar o animal para ele produzir muita acetil-CoA, você concorda comigo que eu vou produzir muita gordura?
Então vamos entender uma coisa. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, com bovino, é muito difícil eu botar gordura na dieta do animal. É mais fácil eu botar carboidrato. Só que quando eu boto carboidrato, se esse carboidrato tiver uma eficiência boa, ou seja, se o poder de quebra desse carboidrato for bom e conseguir gerar para mim muita glicose, você concorda comigo que essa glicose vai ser usada e depois ela vai virar gordura? Se ela virar gordura, eu recebo mais pela carne daquele animal? Então, entenda um negócio. Tem muita discussão em cima disso, né? Ah, e o bovino, tem gente que fala que o bovino não aproveita bem a glicose. O bovino não consegue aproveitar bem a glicose, isso é uma verdade. Mas não é que ele não consegue aproveitar bem, é que ele não é acostumado. O boi tem uma característica que ele não consegue aproveitar bem a glicose, porque ele não está acostumado com aquilo. Ele usa propionato, ele usa ácido propiônico. Mas se eu conseguir entregar muita glicose, automaticamente vai fazer virar muita gordura. E como o saldo de ATP é alto, você concorda que essa via é muito boa? Por quê? Porque eu consigo gerar, a partir do ciclo de Krebs, uma quantidade de gordura muito maior. Diferente, por exemplo, quando eu quebro gordura. Quando a gente estiver falando de lipídios lá na frente, vamos ver que a quebra de lipídios, né, ela acaba gerando para a gente problemas de desempenho, realmente. O animal acaba não aproveitando tão bem o ATP assim. Entendido isso aí, turma? Sim ou não? Sim. Fechou? Bora dar um intervalinho? Bora dar um intervalinho, nós vamos passar depois uma parte de metabolismo. 3, 2h40, 3h10 a gente volta. Fechou? Pode voltar nesse link ou vocês querem outro link? Pode ser nesse, né? Fechou. 3h10 então a gente volta, no mesmo link. Vou fechar aqui também, que é bom que ela não fica muito grande. Tchau, tchau. Até agora.